Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá. Mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos salvos pelo nosso Senhor. Jesus virá. Aleluia. Aleluia, paz do Senhor Jesus, Sâmia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus virá mais outra vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos sempre em nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá mais uma vez aqui. Por isso todos juntos em um só louvor cantemos. Cantemos Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus lindo, Deus maravilhoso, amém. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Esse louvor aí, um louvor que se refere à palavra do Senhor, né? Exatamente sobre a palavra que nós vamos ouvir hoje. Deus é maravilhoso. E só vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar aí para a gente iniciar aqui o que o Senhor tem para nós nessa noite. Olha só quem está aí ao vivo já com a gente: a Sâmia, a Sandra, a irmã Sandra. Paz do Senhor Jesus, Sandra. Convido o amado esposo aí para estar assistindo aí junto com a gente, hein? Em nome de Jesus. Deus é lindo, Deus maravilhoso. Irmã Francisca, irmão Paulo, todo mundo aí já entrando, glória a Deus. Aí tá o Jorge Luiz Pardal, não sei se o Pardal que está assistindo ou se a Sâmia que está assistindo. O Pardal, aí é tu mesmo, glória a Deus. Amém. A Fatiminha, tá? A Fátima aí lá do Ceará, um abraço aí pro Ceará, a paz do Senhor Jesus para todos no Ceará. Assista aí, ô Fatiminha, com todos aí, hein? Em nome do Senhor Jesus. A Francisca, boa noite, graça e paz, meu querido. Deus abençoe, Deus te abençoe também, amada. Em nome do Senhor Jesus. Deus lindo, Deus maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor fez, né? Boa noite, meus irmãos. Ó, o Paulo aí, boa noite, amado. Glória a Deus. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele tem grandes coisas para fazer sobre as nossas vidas no dia de hoje. Tem algo novo, algo que a pastora Simone vem falando já desde terça-feira, né? E hoje ela vai estar falando de novo sobre a volta do Senhor Jesus. Ó, o Marcelão aí também entrou, Marcelo junto com a família, Zenaide, Marcele, em nome de Jesus. Vai convidando o povo aí, a paz do Senhor Jesus, Marcelão, glória a Deus, bom te ver aqui de novo, né? Todos os dias estamos aqui para glorificar o nome desse Deus que tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. Ele é o Rei, Ele é o Senhor. E esse é o dia que o Senhor fez, né? Por isso nós temos que nos alegrar no Senhor, nos alegrar em Deus. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Nós confiamos nisso. Como eu estava falando, vai aí comentando e colocando aí
no seu grupo, convidando aí outras pessoas da sua rede aí também, em nome do Senhor Jesus. Tá a Jéssica aí, a Jéssica Camporese também tá aí assistindo a gente, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fiel, Deus fiel. Vocês viram aí que eu coloquei um louvor aí para vocês, mandei nos grupos da igreja, para a gente estar louvando junto, e você está louvando aí de casa também, que é Jesus virá. A hora que a pastora Simone sentar aqui, a gente canta esse louvor aqui. Mas antes da Simone chegar aqui, eu tenho também uma palavra aí para o seu coração. Eu tenho uma palavra para o seu coração, no livro de Salmos 107. Sabe que eu estou aprendendo, oh glória a Deus, Deus é fiel mesmo, Francisca, em nome do Senhor Jesus. Sabe que a gente tem meditado bastante na palavra do Senhor, tem meditado em Deus, a gente tem se colocado na presença do Senhor, e o Senhor ele tem feito coisas maravilhosas, né, sobre as nossas vidas. A gente tem visto Deus fazer. E na verdade é gostoso quando você confia no Senhor e você vê o Senhor agindo exatamente conforme aquilo que você está vivendo, conforme aquilo que você está falando, né? A gente tem que engrandecer o nome do Senhor em todo tempo, adorar o nome do Senhor. A gente vem falando sobre isso em todo tempo. Não importa a situação, não importa o que nós estamos passando, não importa o que você está passando, nós precisamos sim glorificar o nome do nosso Pai, o nome sim do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amado Alexandre Moraes, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus pela sua vida aí. O Bruno Carneiro também está aí, ó, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Rei dos Reis, né? Deus é bom, Deus é bom. Brunão da Naná, glória a Deus, Brunão, tamo junto, hein? Tamo junto para a glória de Deus. Saudade de vocês todos, saudade de estar na casa do Senhor, saudade de abraçar cada um de vocês, né? Oh Jesus, quanto tempo, hein? Essa é a 27ª live já. A paz do Senhor Jesus, Zenaide, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eu estava falando que quando nós chegamos na presença do Senhor, nós precisamos ter um coração muito agradecido ao Senhor. A paz do Senhor Jesus. Fátima, manda a paz do Senhor Jesus para todos aí no Ceará, hein? Em nome de Jesus. E aí no livro de Salmos, Salmo 107, eu gosto desse livro do Salmo, porque ele fala, Salmo 107, ele fala assim: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. Aleluia, aleluia, paz do Senhor Jesus. Saudade, Bruno, saudade. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Assim digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte, do Sul, ou seja, de todos os lugares, né? Perambularam pelo deserto, passaram por provações e por terras áridas, sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos, sua vida ia se esvaindo. Na sua aflição, olha o salmista falando, na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam, e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. Que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque Ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados, pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Por isso Ele os sujeitou a trabalhos pesados. Eles tropeçaram
e não houve quem os ajudasse. Na sua aflição, olha que lindo isso. Mesmo um povo se afastando do Senhor, estando longe do Senhor, por isso a gente sempre fala que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O amor dele é muito grande, o amor dele é imenso. E os salmos aqui que eu estou lendo, amados, é no livro do Antigo Testamento, na época da lei, não é no Novo Testamento, na época da graça, não. Então Deus é bom, sim, Deus é bom sempre, aleluia. Então aí o povo se rebelou aqui, verso 12: por isso ele os sujeitou a trabalhos forçados e eles tropeçaram e não houve quem os livrasse. Aí na aflição desse povo que estava no pecado, que estava longe de Deus, mas se lembraram do seu Redentor, se lembraram do Senhor, se lembraram de Deus. E aí na sua aflição, no verso 13, na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os livrou e ele os salvou da tribulação em que se encontravam. Aleluia! Lindo isso aqui. Deem graças ao Senhor porque ele é bom, o seu amor dura para sempre. Deem graças ao Senhor porque ele é bom, o seu amor dura para todos sempre. Aleluia! Deem graças ao Senhor sempre que entrarmos na presença do Senhor. Nós precisamos engrandecer o nome desse Deus que tem sido zeloso para com as nossas vidas. Eu queria ler com você também. Adorar ao Senhor é bom, né? Ele é sempre bom. Ele é sempre bom. Tá a Lenice aí, a Lenice, a paz do Senhor Jesus, entrou também, Vinícius de Barros, Morgana, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem um outro verso que eu quero deixar para vocês aqui. Deus é bom. Isaías 40, o verso de número 31, diz assim, ó. Isso é palavra do Senhor para as nossas vidas. É sexta-feira e nessa sexta-feira, de repente, não aconteceu aquilo que você esperava. De repente, a semana se passou e você, de repente, não atingiu os seus objetivos, né? E aí essa palavra vai para você também, ou para você que alcançou esses objetivos, para você que continua confiando no Senhor. No livro de Isaías, o verso 40, o verso número 31 fala assim: mas aqueles que esperam no Senhor. Quem é que está esperando no Senhor aí? Quem está esperando no Senhor? Porque aqueles que esperam no Senhor não são decepcionados. Amém? Que o amor de Deus, a Francisca falando aí, que o amor de Deus console o nosso coração. Ô glória, Ele pode sim, Francisca, em nome do Senhor Jesus, porque Ele é Deus, em nome de Jesus. Tamo junto, amado Vinão, glória a Deus. Então ele fala assim: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. A paz do Senhor Jesus, Alenice, glória a Deus. Saudade, muita saudade. Se nós esperamos no Senhor, olha só, se você espera no Senhor, o Senhor ele renova as nossas forças, voa bem alto como a águia e não se cansa. Por quê? Porque esperou no Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. E espere então, pois, no Senhor, amado. Eclesiastes 3, você vai entender o que o Senhor está querendo falar aos nossos corações nessa noite, já nesse início dessa live aqui, ó. Eclesiastes 3, o verso de número 1, diz assim, ó. Presta atenção o que o Senhor tem para falar para vocês aí, Paulo. Aleluia, Paulo, é isso mesmo. Aleluia. Olha o que Deus tem para falar no livro de Eclesiastes 3. Para tudo há uma ocasião certa e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Nesse tempo, hoje, nesse tempo, o tempo que nós estamos vivendo, para tudo há um propósito correto. Olha só o que ele fala aqui, ó. Para tudo há uma ocasião e um tempo
para cada propósito debaixo do céu. Não importa o que nós estamos passando, há um tempo para esse propósito que nós estamos passando. Estamos com saudades, né, Denise? Glória a Deus, é isso aí. Nós estaremos juntos logo, logo, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. E no livro de Mateus, aí vai para o livro de Mateus, Mateus 6, o verso de número 34, é um verso que a gente tem falado muito. Nesse tempo desse vírus agora, não dá nem vontade nem de falar o nome, nem de vírus, nem de nada, porque o nome de Jesus é muito maior do que tudo isso. O nome de Jesus é muito maior do que tudo isso. E a gente sempre ouve essa palavra aqui, do Mateus 6, do livro de Mateus 6, o verso de número 34. Vamos começar no verso 33, que fala que nós devemos buscar ao Senhor em primeiro lugar. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas, as coisas que nós precisamos, o Senhor, Ele acrescenta sobre as nossas vidas: o que vestir, o que comer, onde descansar, onde repousar. O Senhor, Ele acrescenta todas essas coisas sobre as nossas vidas, e nós não precisamos, nós não devemos nos preocupar com essas coisas, porque o Senhor tem preparado todas as coisas para as nossas vidas. Ele cuida sim da nossa nação, Francisca. Ele cuida da nossa nação, Ele cuida desse universo, Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa cidade, Ele cuida da nossa igreja. E o verso de número 34 diz assim, portanto, não se preocupem, não se preocupem. O Senhor volta a falar para você: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Deixe que o amanhã se preocupe com o amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal. Por que nos preocuparmos com o amanhã, amados? Por que se preocupar quando que vai passar essa situação? Quando que vai acabar tudo isso? Ah, meu Deus, eu não sei quando que vai acabar tudo isso. E o meu emprego, eu perdi o emprego, eu perdi tal situação. Ou você que tem empresa, eu não sei como eu vou fazer para pagar os meus funcionários. Eu não sei o que vai ser agora com esse novo ministro. Eu não sei o que os governos vão decidir. Não importa, amados, não importa. O Senhor, Ele diz assim, basta a cada dia, basta a cada dia. O dia de amanhã, amanhã é sábado, descanse o seu coração. Você que vai trabalhar no dia de amanhã, vai trabalhar dando graças ao Senhor. Você que vai descansar na sua casa ou fazer alguma coisa em casa, faça em casa ou descanse em casa, agradecendo ao Senhor, e não se preocupe com a segunda-feira, porque na segunda-feira deixa para aquele dia, para você se preocupar naquele dia. Eu estou falando para você o que eu estou vivendo, eu estou falando para você o que eu estou vivendo. As pessoas me ligam preocupadas, mas escuta, Daniel, como que nós vamos fazer para pagar? Como que nós vamos fazer para direcionar? Como que nós vamos fazer? E eu falo, escuta, mas o amanhã ainda não chegou. A conta ainda não chegou, o dia do vencimento dessa conta. Não chegou o dia do amanhã. Por que que eu vou me preocupar com o amanhã hoje? Deixa o amanhã se preocupar com o amanhã. É o que o versículo está falando aqui. No dia de amanhã a gente se preocupa. E sabe, amados, eu tenho vivido isso no dia de hoje mesmo. Eu vivi um testemunho lindo, que as pessoas estavam me perguntando sobre a empresa, sobre negócios, e perguntando, escuta, mas como que nós vamos fazer? Aí eu usava essa palavra, e já agradecia ao Senhor em meu coração, E aí hoje veio outra resposta: olha, isso aí foi prorrogado lá para o mês de julho, aquilo que nós estávamos nos preocupando. Então, o Senhor, Ele provê todas as coisas sobre as nossas vidas. É o Vinão falando, Deus proverá, assim como Abraão disse, né? Deus proverá lá no Monte Moriá.
aonde o Senhor, ele providenciou o cordeiro, né, Vinão? O Senhor providenciou o cordeiro. Abraão estava indo para sacrificar o seu próprio filho, mas aí, quando ele subiu, ele falou: nós vamos e retornaremos. E aí, no momento do sacrifício, o Senhor, ele providenciou o cordeiro. Então, o Senhor faz eu me lembrar também dos nossos sacrifícios, daquilo que nós estamos entregando ao Senhor. Você tem entregado durante o dia? O que você tem feito diante de Deus? O que você tem feito para agradar ao Senhor? Né? O Senhor, a Simone sempre fala e a gente lembra disso. O Senhor está resolvido com tudo isso. Na verdade, a gente fala que vai agradar ao Senhor e adorar a Deus, e exaltar o nome dele, honrar o nome dele, mas a glória, na verdade, ela é devolvida, né? É devolvida. Nós adoramos ao Senhor e nós acabamos nos sentindo bem com isso. E quando o Senhor ele vem de encontro às nossas vidas, quando nós temos um coração adorador e agradecido a Ele. Nós temos falado muito a respeito disso. Então, eu tenho vivido isso, exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. Não me preocupo com o amanhã. Às vezes, às vezes quer vir na mente, né, irmãos? Às vezes quer vir sobre a nossa mente alguma preocupaçãozinha, mas aí a gente lembra da palavra de Deus. E quando a gente lembra da palavra de Deus, quando a gente lembra aquilo que nós estamos falando, né, Bruno? É isso mesmo, Deus na frente. E a minha oração também tem sido essa, Bruno. A minha oração também tem sido essa. Senhor, vai à frente, vai à minha frente, porque sozinho eu não consigo caminhar. Se o Senhor não for à frente, eu não irei. Então, amados, quando o Senhor ele está no barco, quando o Senhor ele está conosco, quando o Senhor está sobre as situações que nós colocamos, lembra que nós falamos esses dias atrás, são tantas lives, né? Esses dias atrás nós falamos assim, que tudo nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Tudo, não importa a situação, não importa o que é. Tudo nós precisamos nós temos que entregar nas mãos do Senhor e descansar nele, porque ele é bom. Ele vai sim à frente e ele resolve as coisas por nós. Ele vai lá na frente e resolve por nós. Ele vai lá na frente e administra por você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Basta, Sâmia, é isso mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Amados, de repente você está angustiado dentro da sua casa, você está passando aí por estresse, está passando por ansiedade, porque você está preocupado, ou de repente está se sentindo solitário porque está preocupado, como que vai ser o amanhã. Não se sinta dessa forma, creia no Senhor, creia na palavra de Deus, creia nessa palavra que eu estou te falando agora, e não se preocupe com o amanhã. Descanse, coloque a sua cabeça no travesseiro, se você tem um travesseiro, um bom travesseiro ou não, mas aonde você está dormindo, coloque a sua cabeça aí, feche os seus olhos, agradeça ao Senhor e descanse no Senhor. Descanse no Senhor, porque Ele tem feito sim grandes coisas sobre as nossas vidas. Amém? Deixe que o amanhã traga as suas próprias preocupações e deixe que o amanhã se preocupe com o amanhã. Basta a cada dia o seu mal, amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Olha, a Sandra entrou aí, hein, Sandra? Glória a Deus, Sandra. Cadê tu, menina de Deus? Ao Vinão, tudo que Deus faz é bom, Vinão, é verdade, tudo que Deus faz é bom, e Ele mandará o maná do céu, o maná, e o maná, vocês estão colocando a palavra de Deus aí, e é o Espírito Santo de Deus mesmo direcionando as suas vidas, viu? É o Espírito Santo de Deus direcionando as suas vidas. Quando o Vinão falou aqui, tudo que Deus faz é bom, Ele mandará o maná. O maná, sabe o que é o maná, amados? O maná lá no Antigo Testamento era provisão diária.
Tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui. Hoje você já se alimentou de manhã, você já fez algumas refeições durante o dia, não fez algumas refeições? O Senhor já preparou todas as coisas para a sua vida. Então, o maná lá no Antigo Testamento, quando caía o maná e as pessoas iam juntar o maná, quando ia juntar aquele maná lá, ia juntar aquela situação para poder comer, tinha umas pessoas que queriam ajuntar para o dia seguinte. E aí aquilo que ele juntava para o dia seguinte, sabe o que acontecia com aquilo que juntava para o dia seguinte? Estragava. Estragava. O maná era a provisão diária para as pessoas, era a provisão diária. Então o Senhor, Ele preparou hoje o alimento para você. Hoje você tem alimento, hoje você tem saúde. Então agradeça ao Senhor em nome do Senhor Jesus Cristo. E o amanhã a Deus pertence em nome do Senhor Jesus. É ao Senhor que pertence todas as coisas em nome do Senhor Jesus. A Sandra colocou aqui um comentário aqui. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém, Sandra. Glória a Deus. Saudade. Aí a Zenaide colocou também um versículo bíblico. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui deixa eu ver o comentário que a irmã fez aqui, a Zenaide. 6:27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Mateus 6:27. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Salmo 121, do 1 ao 3. O Alexandre entrou aí também, glória a Deus. Paulo, glória a Deus, Paulo, é isso mesmo. E vamos avançando aí no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amada minha, sente aqui e vamos continuar na presença do Senhor aqui, em nome de Jesus. Eita, tossinha. A tosse começou agora, viu, amados? Essa tosse começou, ó que lourão aqui do meu lado. Eita, Deus bom, hein? Tudo que Deus nos dá é bom, né? Ó, Pai, Senhor, irmãos. A tela ficou mais linda aí, né? Não ficou, não? Deus é maravilhoso. Eu tô marcando uma palavra aqui que eu vou falar com vocês. Você ouviu, né? O que o Espírito Santo de Deus foi ministrando aí no seu coração também, o que a gente estava conversando aqui, Sim. né? O louvor que eu passei para eles, amor, foi esse louvor aqui, Jesus virá, e esse tem um outro aqui, seu sangue aqui, mas eu não passei para eles, mas eu posso passar agora. Teu sangue leva-me além de todas as alturas, porque eu quando paz do Senhor, meus irmãos, voz, fala de tua justiça. Pela minha vida. Que saudade desse Jesus, povo. este é o teu sangue. Glória a Deus. Aleluia. É isso mesmo, Sandrinha. Que Deus abençoe, minha linda. Aleluia. Deus tem sido maravilhoso com as nossas vidas, né? Posso tirar tua Bíblia? Deus tem sido bom. Pode. Agora é você que vai continuar falando aqui o que você vinha falando. Louvar? Não, vem aqui louvar junto aqui com a gente aqui. Aqui, ó. Ó, passei nos grupos aí para vocês. Diz assim, ó. Teu sangue leva-me além. A Sâmia colocou aí, ó. De todas as alturas, onde ouço a sua voz, fala de tua justiça. Pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Lindo, obrigada, Jesus. Que no
lava os pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aqui, ó, o Bruno da Naná te mandou a paz, pastora. Amém. A paz do Senhor, meu querido. Glória a Deus. Aleluia. E a Sandra, a irmã Sandra te mandou flores, ó. Ó. Ó, coisa chique. Linda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só marcar outro versículo aqui. Tá me vindo na mente uns versículos. Pelos versículos que ela tá marcando aqui, eu acho que o Face não pode fazer nada com a gente não, viu? Ela não pode passar do horário, amados. Ô Jesus, dá graça. Mas eu não vou passar. Ela vai conseguir em nome de Jesus. Vai orando aí. Papai querido, vamos orar junto já? Pela palavra, para que o Senhor venha continuar falando aí ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Papai Amém, querido, Jesus, Deus querido. Santo, Obrigada, Senhor. em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos, Deus, pela sua direção nesta noite, Senhor. Pai, o Senhor já trouxe um alento, Deus, para nossa alma, para os nossos pensamentos, Senhor. Sim, já nos tranquilizou pela sua palavra, Senhor. O amanhã pertence a ti, Jesus, e eu tenho certeza que o maná, Senhor, Jesus. o Senhor já preparou para os meus irmãos, até do dia de amanhã, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, porque é o Senhor quem cuida de todas as coisas, Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor, a vida da Simone, Senhor, que ela venha saber transmitir tudo quanto o Senhor tem falado ao seu coração, que o Senhor Espírito Santo de Deus possa visitar cada lar, Senhor, e falar com cada vida, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Toma, amor. Isso aqui é seu. Agora a gente ajeita tudo no meu canto, né, irmãos? A gente ajeita... eu pegando o mouse dele não é... Esse que é o meu mouse. A paz do Senhor, que Deus abençoe vocês. Vai querer olhar aqui também, não? Não precisa. Eu só preciso aprender onde que eu tô olhando. Vocês que estão aí me vendo, eu tô olhando certo ou eu tô olhando pra parede? O Daniel disse que eu tenho que olhar para um canto aqui. É esse canto que eu tenho que olhar ou assim? Assim eu tô olhando pra vocês? Depois vocês me falam, tá? Se assim eu tô olhando pra vocês, que eu vou continuar falando assim. Aí ou vocês falam se tá certo, tá bom? Então vamos lá. Tá certo. Ontem não, anteontem, né? Nós estávamos falando sobre o arrebatamento. Iris, ontem foi uma bênção também. Deus ele falou grandiosamente através da pastora Iris. E nós, na verdade, vimos muitas coisas. E é tão importante, irmãos, porque a gente refletir mesmo no que a palavra diz. Porque a palavra, ela é sustento para as nossas vidas. Eu acho que eu tô muito desfocada, né? É só você Deixa eu vir mais pra cá. Acho que eu vou sentar aqui, né, amor? Isso. Peraí. Deixa eu puxar a cadeira pra você.
Não, aí vai ficar muito Puxa a ruim. cadeira. Aí eu vou ficar longe. Acho que tem que ser assim, ó. Aí. Eita, irmãos, é tudo ao vivo. É tudo ao vivo. Pronto, agora tá bom. Agora eu tô certinha. Então, irmãos, o que acontece? Eu tenho visto que realmente tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque o estarmos em quarentena, eu não sei de vocês, mas comigo mudou toda a minha rotina. Mudou a rotina de não só do levantar, mas de fazer comida e tantas outras coisas, mas também de ler a palavra de Deus. E eu tenho visto que o Senhor, ele tem levantado muitas pessoas, não sou só eu e não é só você. O Senhor tem levantado os ministérios, o Senhor tem realmente despertado. E aí eu falei pro Daniel hoje, né? Eu falei assim, amor, eu tô lendo tanto a Bíblia. Inclusive ontem, logo que eu terminei a live, anteontem eu li Colossenses inteiro. Ontem, a hora que eu terminei a live, eu fui com a Ana Luísa dormir, nós oramos, tudo. E aí, enquanto ela tava lá dormindo, eu falei, a vovó vai lendo a Bíblia. Eu li Filipenses inteiro. E eu fui marcando as coisas. E é lindo, porque o Senhor, ele tá nos renovando a cada dia. Aí o meu esposo falava assim, o Daniel falava assim, amor, você tá lendo, agora temos que tomar cuidado. Tem pessoas que talvez nessa quarentena nem está pegando a palavra de Deus. Então, o que eu quero falar para você, aproveita essa oportunidade, irmãos, aproveita para ler a palavra, para realmente se dedicar às coisas espirituais, porque realmente Jesus está às portas. Eu estava falando ontem com o pastor Daniel, falando assim, amor, a gente fala da dispensação, do sentido que Jesus vai vir antes da tribulação, uma das coisas que nós, né, realmente lemos e dá a entender isso. Lógico que tem outros estudos, mas eu falei para ele assim, vai saber, né? Eu falando com ele, falei, vai saber se nós já não estamos iniciando aí um período aí que os governos tentando se unir, pode ser o início dos 3 primeiros anos, 3 anos e meio, eu não sei. Mas enfim, o Senhor, ele tem falado conosco. E falou grandiosamente ontem através da pastora Iris. E o Senhor, ele tem nos renovado. Aleluia. Glória a Deus por isso. Glória então, a Deus. voltando aqui ao nosso assunto, só para vocês lembrarem, né, um pouquinho, o nosso tema é o arrebatamento da igreja. Nós falamos que o arrebatamento, ele é real. Nós explicamos o que é a palavra arrebatamento. Eu vou só resumir na linguagem bem popular. Arrebatamento, o que é? A retirada de um povo da terra. É o tirar de repente. Então, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele vai voltar. Eu estou repetindo esse pequeno detalhe porque muitos não ouviram na minha live anterior. Jesus, ele vai voltar. Eu creio, você crê, porque nós cremos em Cristo e cremos que a palavra de Deus é real e é verdade. E o que acontece? Ele veio já uma vez. E a Bíblia diz que ele vai voltar a segunda vez. Só que quando a Bíblia diz que ele vai voltar a segunda vez, essa segunda vez é um voltar físico. É um voltar na qual ele vai vir. Quando a Bíblia diz segunda vez, a segunda vinda, é essa vinda. Ele vai vir para reinar junto com a igreja, que será o início do milênio. Porém, é o que eu falei, alguns acreditam que antes, outros dizem até que vai vir, vamos ser arrebatados junto com essa segunda vinda, mas eu pessoalmente acredito que não. Mas assim, antes dessa segunda vinda, que Jesus vai vir pessoalmente, fisicamente com a igreja para reinar, o que vai acontecer? A Bíblia diz em Tessalonicenses que ele vai arrebatar a igreja. Então, nós vimos e nós estudamos já todos esses dias que é importante, que é necessário que nós entendamos que antes disso ele vai arrebatar quem? Quem está nele. Quem está nele? Quem o aceitou como único e suficiente Salvador. Quem? Quem realmente decidiu andar com Cristo. Ou seja, que aceitou a provisão de Deus. Sem ele eu não posso ir até Deus. Então, irmãos,
Por isso que nós explanamos nas outras lives, eu até convido você que não ouviu para ouvir, que nós explicamos direitinho qual é o processo de salvação, como se dá, inclusive do Espírito Santo que nos coloca, nos batiza no corpo de Cristo. Essa é a igreja de Cristo, não é a placa ABC. Mas a igreja de Cristo é aqueles que têm o selo da salvação, ou seja, o Espírito Santo morando neles. E aí o que acontece? Esses que têm o selo faz parte da igreja invisível, que não é uma igreja visível. Ou seja, dentro da denominação A tem uns, dentro da denominação B tem outros. Então, todos esses faz parte da igreja. São esses, da igreja de Cristo, são esses que vão ser arrebatados. A palavra do Senhor, eu não li ontem, em Apocalipse 22, verso 20, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas, né, que era João ouvindo a fala de Jesus. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, lá no final já de Apocalipse, sim, venho em breve, amém, vem Senhor Jesus. Lembra que eu falei para vocês que os últimos dias nós estamos vivendo... Compartilhou ali? Oi? Você já compartilhou? Já. Lembra que nós estávamos vendo que os últimos dias nós estamos vivendo desde quando Jesus veio à Terra? Então nós estamos vivendo os últimos dias desde essa época. E hoje nós vamos dar a sequência aqui do nosso estudo e vamos falar alguma coisa mais sobre o arrebatamento. E é muito importante, nós já vimos ontem por que a palavra anteontem, eu digo na última live, né? Nós já vimos os sinais da vinda de Cristo, nós já vimos que nós não sabemos a hora, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós já vimos que nós estamos sim, já nos últimos dias, e desde lá do nascimento de Jesus nós já estamos, que eu acabei de dizer agora. E agora nós vamos continuar a partir de Tessalonicenses. Mas eu queria, antes da gente continuar, fazer uma observação e colocar uma questão. Lembra que eu falei para vocês da Bíblia, a mensagem, que a Bíblia, a mensagem é uma Bíblia muito boa, que na verdade traz muito a palavra de hoje. Então vamos ver, eu vi um exemplo, tá? Eu tive lá, eu li lá sobre o coxo que Jesus curou. Aí o que o autor fez, o Peterson? O que ele fez? Ele pegou e escreveu como ele sentiu aquilo. Então tem emoções na escrita. Não significa que não é verdadeiro. Porém, eu coloco aí uma aspas, tá? Porque tem discussões de que realmente a Bíblia, a mensagem, é uma versão. É uma nova versão da língua portuguesa, da Bíblia em português, mas tem outros que diz que não é para ser considerado uma Bíblia como uma nova versão. Como se fosse talvez a Bíblia romanceada, não sei se vocês já viram. Enfim, sendo ou não sendo, eu vou colocar uma questão para vocês. Toda vez que vocês pegarem uma Bíblia e vocês não tiverem muita certeza da idoneidade dessa Bíblia, por favor, sempre comparem com uma tradução idônea, uma tradução que seja boa. Tradução idônea, por exemplo, são as traduções da João Ferreira de Almeida. Tem a João Ferreira de Almeida, que é a Revista e Corrigida. Tem a João Ferreira de Almeida, que é a Revista e Atualizada. Tem a ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. Então, essas versões, elas são idôneas. Então, exatamente, a Bíblia, a mensagem que eu tô dizendo do Peterson, eu tô falando para vocês tomarem cuidado. Toda vez que vocês forem ler, vocês sempre pegam uma versão, a NVI, vocês pegam uma versão e comparem se os versículos estão ali iguais mesmo, mas aí você compreende melhor lendo a mensagem, né? Mas sempre faz uma comparação com outra Bíblia, amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu li, lógico que eu busco a idoneidade da Bíblia. E eu vi alguns comentários de que o autor da Bíblia, lá em Coríntios, quando fala dos homossexuais, ele não colocou que os homossexuais não herdariam o reino de Deus, como fosse, por exemplo,
como fosse, por exemplo, a parte que ele extraísse. E alguns falaram que ele queria enganar, que ele queria ir para os simpatizantes. Enfim, nós não estamos aqui para discutir isso. O que eu estou aqui porque eu creio que o Senhor sonda os corações e o Senhor é um Deus que alcança, que abraça, que transforma, que liberta. E eu tenho amor por essas vidas. Eu tenho amor por essas vidas. A Bíblia diz que nós temos que amar. O amor é a base do evangelho, irmãos. Nós não estamos aqui para discutir esse tipo de coisa. Mas o que eu quero dizer é que algumas pessoas disseram que ele tirou da mensagem isso quando ele fez. Porém, eu tive vendo a minha Bíblia, a mensagem, e está lá. Só foi tirado na versão, eu não vi, eu não verifiquei, mas acho que foi tirado da versão original. Mas enfim, o que eu quero dizer não é isso. O que eu quero dizer porque comentavam que tinham tirado parte da Bíblia, tá? Enfim, isso não vem ao caso agora. O que eu quero dizer toda vez que vocês estiverem lendo uma Bíblia, e se ela não for uma Bíblia idônea, tipo a João Ferreira de Almeida, a NVI, a Bíblia Thompson, a Shed, quais mais? A King James. Então, toda vez que vocês forem ler a NTLH, mas mesmo assim, comparem com uma Bíblia mais antiga, vamos dizer assim, tá? E se você tiver condições e tiver acesso ao original, também melhor ainda, né? Porque toda vez que a gente traduz uma versão, uma Bíblia, a gente sempre perde alguma coisa, né? Enfim, dando o meu recado, já está dado. Agora, eu quero colocar para vocês uma coisa, falando só um detalhe do sacrifício de Cristo, que é muito importante para vocês entenderem a obra de Cristo. Na verdade, eu não vou ler, eu vou citar. Abrem depois na casa de vocês, Hebreus capítulo 9, verso 1 até o verso 28. Ele começa a comparar, não é comparar, mas mostrar o antigo tabernáculo e o novo tabernáculo. O antigo tabernáculo foi construído por Moisés lá e eles montavam lá no deserto. Era um tabernáculo mesmo, como se fosse uma grande tenda. E tinham vários lugares. E tinha um lugar que se chamava Santo dos Santos, que era onde Deus ele se manifestava, ele habitava ali, ele vinha e colhia as ofertas dali. Esse santuário, na verdade, ele era utilizado pelo povo de Israel e o sacerdote da época entrava com toda a santidade no Santo dos Santos, o sumo sacerdote, uma vez por ano, para fazer a expiação do sacrifício dos pecados dos israelitas. Porém, a Bíblia ela é muito clara. As coisas do Velho Testamento, elas foram sombras daquilo que ainda viria. E aí, Hebreus 9, do capítulo 9, do verso 1 ao 28, vai explicar isso. Que fala sobre o antigo tabernáculo e o novo tabernáculo. Na verdade, o novo não, o verdadeiro, não é novo. O tabernáculo, na verdade, verdadeiro, que é o definitivo, que é o tabernáculo no céu. Ou seja, o Santo dos Santos agora é Deus mesmo, porque Cristo veio, então Cristo entrou no tabernáculo uma vez por todas. Tanto é que Hebreus 9, ele fala um pouquinho mais lá na frente, ó. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. Aí ele fala assim, aí a partir do verso, quer ver? Deixa eu olhar para vocês verem. Hebreus, tá, irmãos? É Hebreus, lá no Novo Testamento. Hebreus, capítulo 9, certo? A partir do verso 1. Aí, quando ele fala mais lá na frente, ó, quer ver? Estando tudo, mas vindo Cristo, peraí. Mas vindo, peraí. Ó, olha só, os sacrifícios do santuário, por causa de suas imperfeições, que era no Velho Testamento, deviam se repetir, mas o santuário de Cristo, o sacrifício de Cristo,
é único, porque ele é perfeito. Aí ele começa a falar, 1, 2, 3, 4, 5, versículo 6, vai lá para o versículo de número 6. Ora, estando essas coisas preparadas, tal, os sacerdotes iam para lá, tal, que é uma alegoria. Aí tá falando assim, ó, verso 11. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue, nem por bode, né? Aí ele começa a explicar, aí ele fala assim, ó, verso 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, vai purificar a vossa consciência ou seus pecados. Aí ele fala que nós temos um novo e um único mediador, que é Cristo. Aí ele fala assim, ó, quer ver? Mais na frente que eu quero falar com vocês. Só um minutinho, irmãos, tenham um pouquinho de paciência. Ó, dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo, certo? Lá na frente, quando Cristo veio, olha só, quando Cristo veio como sumo sacerdote, ele adentrou o tabernáculo perfeito, como eu li. Aí depois tá falando assim, ó, por essa razão, deixa eu ver que versículo que é essa daqui. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança. Por isso, aí tá falando aqui, ó, verso de número, é que eu tô olhando aqui e lá na frente, mas enfim, eu vou ler a Bíblia e depois vocês procuram um versículo. Tá de Hebreus 9, do 1 ao 28. Diz assim, é que aqui eu já copiei a Bíblia inteirinha aqui no computador. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Por isso que o sacrifício antes eram de animais e depois foi o sangue de Jesus que nos purifica. Sem derramamento de sangue não há perdão. Aí depois está falando assim, pois Cristo não entrou no santuário feito por homens, que era uma simples representação. Cristo entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes, porque o sacerdote no Velho Testamento entrava uma vez por ano. Aqui fala, Cristo não, ele entrou. Olha só, se assim fosse, Cristo precisava sofrer muitas vezes desde o começo do mundo. Mas agora, verso 26. Mas agora ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Por que eu tô lendo? Porque olha o verso 27 de Hebreus 9. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, Cristo também veio e morreu uma só vez. Então, o que está acontecendo? Que aspas que eu tô te dando? Isso aqui, na verdade, nos mostra que nós morremos uma só vez, viemos à Terra uma só vez, para depois passar pelo juízo. A Bíblia não fala em nenhum momento, que o homem tem que vir várias vezes para se purificar. Porque se nós acreditarmos nisso, nós negligenciamos e não acreditamos e não aceitamos o único sacrifício que livra o pecado e que nos purifica, que é o sacrifício de Jesus. Então marca aí, quando falarem que nós temos que vir várias vezes aqui na terra para nos purificar, você vai dizer, segundo a palavra de Deus, que eu acredito, em Hebreus 9, 27, diz assim, que nós estamos destinados para o homem, para nós, morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, porque o que nos purifica é o sangue de Cristo, que entrou no santuário uma vez, para purificar os pecados de todo aquele que crê nele como único e suficiente Salvador. Amém? Eu precisava explicar isso para vocês. E é tão interessante que no verso 28 de Hebreus 9 fala do arrebatamento.
Do arrebatamento não, da vinda de Jesus. Olha só. Assim também como Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, que é o que eu disse, para tirar o pecado de muitos. Tudo bem, tá falando ainda da santificação. Aí fala na parte B do versículo 28. E aparecerá segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Isso é o arrebatamento. Certo? Então é uma das passagens que fala do arrebatamento. Aí é lógico, né? E a gente sabe o que diz 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é nova criação, não é nova criatura, é nova criação. Ou seja, a pessoa ela foi transformada por dentro, o DNA, o espírito regenera. Então a pessoa tem novo hábito, novo comportamento. Certo, irmãos? Então, olha só, e agora nós vamos falar sobre aquele versículo que nós estávamos falando, de 1 Tessalonicenses 4, de 1 até o 18. Eu li com vocês até o versículo de número 13 da última vez. E esse versículo de número 13, até o versículo de número 13, nós lemos, mas eu não vou ler de novo. Diz assim, o Senhor está falando ali dos procedimentos, do comportamento do filho da luz. Quem são os filhos da luz? Quem que tirou do mundo das trevas e nos colocou para o reino do seu Filho amado? Deus, o Espírito Santo fez isso, ou seja, aquele que aceita Jesus Cristo não está mais no reino das trevas, mas no reino da luz. A partir do verso 14, então, Paulo está explicando para o povo de Tessalonicenses sobre isso. E Paulo está dizendo, né, que vocês, na verdade ele está falando, vocês que amam seus irmãos, ainda nós falamos muito do amor, esforcem-se para ter uma vida tranquila, nós lemos, e aí ele começa a falar que eles estavam angustiados, ele fala assim, ó, irmãos, não queremos que vocês, isso é verso 13, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Olha só. Aí ele fala o quê? Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, ou seja, em Cristo, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele, essa palavra faz muita diferença, Jesus trará nele, aqueles que nele morreram com ele, aqueles que nele morreram, nele dormiram, trará juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos aqui, como se fosse eu e você hoje, tá? Nós, os que estivermos vivos, não precederemos, olha só, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Nós não iremos nos encontrar com Jesus antes daqueles que morreram com ele. Aí ele vai explicar o porquê, o que acontecerá. Verso 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, olha só, e o ressoar da trombeta de Deus, Deus toca a trombeta e o arcanjo dá a ordem. Olha só, o próprio Senhor descerá do céu. Ele não está vivo e com o corpo transformado e sentado à direita de Deus? Quando der a ordem, quando chegar o tempo dele vir, que ninguém sabe, o Senhor vai tocar a trombeta. E aí o que acontece? Jesus vai sair do lugar dele, ele vai até a metade do caminho, até os céus, para buscar a sua igreja e para levar a igreja para iniciar as bodas do Cordeiro. Aleluia. É lindo isso, irmãos. As bodas do Cordeiro é o casamento. E nós vamos ficar nas bodas do Cordeiro 7 anos lá com o Senhor Jesus no céu. Enquanto aqui na terra, então quando ele pegar a igreja nos ares, olha só, pois dada a ordem da trombeta, o próprio Senhor descerá do céu. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles, que é Jesus, mais os salvos que estavam mortos e que ressuscitou.
nas nuvens. Não é nos ares? É nas nuvens. Confirma comigo, eu disse nos ares, nas nuvens. Para o encontro com o Senhor nos ares. É a Bíblia que está dizendo isso. Olha só, nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor, juntos. Vai ter as bodas. Depois disso, Jesus vai voltar depois dos 7 anos, porque aí vai acontecer um monte de coisa aqui na terra, porque a partir do momento que ele pega a igreja e leva para o casamento, aqui na terra, aqueles que ficarem e que não forem salvos nesse momento, eles vão passar por 2 períodos durante esses 7 anos. Os primeiros 3 anos e meio vai ser anos de bonança, tal. Vão fazer-se acordos nos governos, governo mundial. Por isso que eu estava falando com o pastor Daniel ontem, né? O que está acontecendo. E vai ter tudo isso. Depois, nos outros 3 anos e meio, vai iniciar a grande tribulação. Ou seja, é quando o anticristo vai se mostrar. E muita coisa vai acontecer aí, que é um estudo escatológico, certo? Depois disso, Jesus volta com a igreja para implantar o governo milenar. A igreja já estará casada com Jesus. E a igreja agora vai operar juntamente com Cristo no milênio. O Cristo sendo a cabeça e a igreja sendo dirigida por Cristo nesse governo. Irmãos, isto é lindo. Aí ele diz, verso 18. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Procura aquele versículo que carne e sangue no ar dos céus. E, agora, lembra que eu falei para vocês, eu pedi pro pastor Daniel procurar um versículo. Lembra que eu falei para vocês que o nosso corpo será transformado? Em Filipenses 3, eu tava lendo ontem, que eu li Filipenses inteiro. 3, 20 e 21, fala assim. Paulo falando ao povo de Filipenses. Porque nessa carta de Filipenses, Paulo estava preso, irmãos. Paulo estava preso e ele nos ensinou muitas coisas mesmo na prisão. Ele tinha alegria, tanto é que Filipenses é a carta da alegria, porque ele mostrou que ele poderia estar preso, mas a palavra não estava presa, e dentro da cadeia ele ainda falava de maravilhas para com as pessoas, ele ainda incentivava e ele ainda ficava muito feliz, porque ele dizia assim: o fato de eu estar preso, eu estou muito feliz, porque até aqui as pessoas sabem que eu estou preso, lê lá, por causa da obra de Cristo. E eu estou pregando Cristo para as próprias pessoas que estão aqui, para os guardas e tudo mais. Então, irmãos, e ele falava isso. E ele falava daquela questão, inclusive, de generosidade. 15,50. Ah, tá. Muito obrigada, irmãos. Irmão. Aí, o que acontece? E aí, nessa carta, ele fala no versículo 20... Ele tá animando o povo. Ele fala assim no versículo 20. A nossa cidadania, porém, porque era para as pessoas não se preocupar com a tribulação, não se preocupar com os dias maus. Vocês estão percebendo o que Deus está falando? Não se preocupe com a tribulação, com os dias maus, com os dias difíceis. Por quê? Aí ele fala no verso 20, igreja, isso é para hoje. A nossa cidadania, nós estamos... Ai, Deus é lindo, né? Olha o que veio na minha mente. Nós estamos presos, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Então, Paulo falando a Filipos, eu, a Simone falando para o povo que está aqui nesse canal. Olha só, a nossa cidadania, porém, está nos céus. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Lógico que nós temos que honrar as autoridades porque é bíblico, mas o nosso presidente enquanto estamos aqui na terra. Mas nós não somos brasileiros na terra, mas espiritualmente somos cristãos. Cidadania é cristã, não é brasileiro. A cidadania é cristão, nascido em Cristo. Aleluia! Somos cristão, nascido em Cristo. Viemos de Cristo, fomos formados em Cristo. É uma nova criação, 2 Coríntios 5,17. A nossa cidadania
não está, nossa identidade de cidadão é celeste. Porque nós somos espírito. Então nós fomos regenerados no espírito. Nascemos em Cristo, temos a marca de Cristo. A nossa cidade está marcada em Cristo. Por isso que nós somos peregrinos aqui, nós somos viajantes nesta terra. A partir do momento que a gente nasce de novo, é como se o Senhor Jesus vem e faz um novo nascimento aqui mesmo. E aí a gente passa a ser dos céus. Então o novo nascimento marca que a partir desse momento, nós agora somos viajantes aqui nesta terra. E temos um propósito aqui para declarar, como nós estávamos lendo antes em Hebreus. Porque agora, em 2 Coríntios, tá? 5,17, que fala que agora nós temos o ministério da reconciliação. Fomos salvos, mas agora nós temos que levar essa salvação a outros. Então, Paulo fala aos Filipenses, a nossa cidadania, porém, está no céu. Quando você souber, quando perguntarem para você por que a cidadania está dentro do céu, você já sabe que seu nascimento veio de Cristo. Sai, você então é marcado. E nós então somos embaixadores de Cristo, né, Rafa? Olha só, a nossa cidadania está nos céus, porém, de onde esperamos ansiosamente um Salvador. Se a nossa cidadania, se Jesus veio, morreu, redimiu os nossos pecados e voltou para o lugar dele, então nós iremos para o lugar que ele está, que é a casa dele. Percebem isso? Então, olha só. Então, esperamos agora, ansiosamente, o trem chegar. Vamos dizer assim, o nosso Senhor Jesus buscar a gente. Ansiosamente, um Salvador, o Senhor Jesus. Pelo poder que o capacita, Jesus, a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Aí tá falando, tamanho é esse poder que capacita Jesus a colocar todas as coisas embaixo do seu domínio. Aí fala, por causa desse poder, ele transformará. Quem vai transformar? Cristo, pelo poder dele. Isso é poder do Senhor Jesus. Pelo poder dele, ele transformará os nossos corpos humilhados, marcados, judiados pelo pecado, para serem transformados, semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, igreja, quando a gente for arrebatado, automaticamente os nossos corpos serão transformados. Eu preciso ler com vocês. Eu preciso ler, irmãos. E isso é Bíblia. Eu não posso deixar de ler a Bíblia e falar rápido as coisas. Porque as ideias elas vão se juntando. A palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 15, é muito importante. Do versículo 1 até o versículo 34, fala da ressurreição. Do versículo 1, capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11, fala da ressurreição de Cristo. Olha só, é lindo. Depois, do versículo 12 até o versículo 34, fala da ressurreição dos mortos. Olha só, deixa eu ler com vocês. Capítulo 15, verso 12. Eu estou lendo a palavra de Deus agora. Eu também estava, mas eu estava no computador, né? Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo, ou seja, é uma pergunta, vai. Se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Os saduceus falavam isso. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Eles entravam em contradição. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Então, além de tudo, é falso aquilo que nós testemunhamos a respeito de Deus. Mas, se de fato os mortos não ressuscitam,
Cristo também não ressuscitou. Pois, se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo. 17. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé. 18. Neste caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos, porque se eles dormiram em Cristo e eles não vão ressuscitar, eles estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele, ai que lindo isso, as primícias dentre aqueles que dormiram. Por que primícia? Jesus, ele é o primeiro que ressuscitou dentre aqueles que morreram. Por quê? Jesus é o primeiro que ressuscitou com um corpo glorioso, porque é o primeiro que ficou, que entra no céu. Ou seja, Jesus é lindo, porque ele inaugurou uma nova raça. Ou seja, que raça é essa? Que entra no céu, espírito, alma, mas com um corpo glorioso, não é um corpo de carne, porque esse corpo não herda os céus. Nós vamos ler mais adiante aqui em 1 Coríntios capítulo 15. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por um só homem, também a ressurreição de uma nova raça, criação de uma nova raça, que o Cristo é o nosso novo Adão, né? Ele é considerado. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, verso 22, da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois, quando ele vier no arrebatamento, os que lhe pertencem, os mortos em Cristo, então, os que lhe pertencem, os mortos em Cristo, ele, que nós vamos ver depois, ele, que é o que nós vimos agora em Tessalonicenses, então virá o fim. Os que lhe pertencem, então, os mortos em Cristo e os que estão vivos na terra, que serão um corpo transformado. 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio e autoridade e poder. Pois é necessário que ele reine até que todos, os 1000 anos, até que todos os, é que tá tudo junto, né? Na Apocalipse a gente vai esmiuçando. Até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. O Senhor, ele tem poder sobre a morte. O último inimigo destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu a Cristo, certo? A autoridade que Deus deu a Cristo. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou. Quando tudo estiver consumado, Cristo volta ao lugar. Olha que coisa linda. A fim de que Deus seja tudo em todos. É lindo isso, irmãos. Se não há ressurreição, que farão aqueles que se batizam pelos mortos? Que na verdade é uma outra situação que nós não vamos entrar aqui agora, que era uma coisa que eles faziam lá no Velho Testamento. Aí começa a falar tal. Aí verso 33. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ele está dizendo que aquele povo estava sofrendo por não entender nada da palavra, por não buscar. Porque a letra, na verdade, ela mata quando nós somos religiosos. Mas nós temos que estudar a palavra e entender a palavra. Como justos, recupere o bom senso e parem de pecar. Pois alguns há que não têm conhecimento de Deus. Digo isso por vergonha de vocês. Olha agora o que fala verso 35. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Olha que curiosidade linda se você tem. Se você não leu a Bíblia, tá vendo o que você tá perdendo? Insensato!
O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia no corpo, que virá a ser, mas apenas uma simples semente como o trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou. E a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Se nós nascemos em Cristo, a semente vem de Cristo, de um novo corpo apropriado. Agora, nem toda a carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais outro, a corpos celeste, tal. Verso 41, aí tá falando dos corpos. Aí ele fala 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, ou seja, nosso corpo, né, nossa atitude cristã, nós, na verdade, a Bíblia diz que nós temos que morrer para viver. Então, nós temos que matar a nossa carne. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita imperecível. Esse corpo ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo. Tem corpo, mas é um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. Não foi o espiritual que veio antes. Foi Adão, lembra? Mas o natural. Depois dele, Cristo, que é o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, Adão. O segundo homem, dos céus, Jesus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno. Os que são dos céus, ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Quem é esse? Jesus Cristo. Irmãos, eu lhes declaro, olha lá, irmãos, o que eu disse, que carne, verso de número 50, 1 Coríntios, capítulo 15. Irmãos, eu lhes declaro que carne, essa carne perecível, e sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível, que é o céu. Eis que eu lhe digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha o mistério. Que ele disse o quê? No arrebatamento, lembra? Ele vem, primeiro os que estão mortos nele, dormem nele, vão se encontrar com ele. Nós não precederemos os que dormem. E depois somos nós. Aí ele fala esse mistério, que nem todos dormiremos, porque quando ele arrebatar a igreja, vai ter pessoas vivas, salvas nele aqui na terra. Esses que não morreram terão o corpo transformado. Não vão passar pela morte física, mas se terão o corpo transformado. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, aí fala do arrebatamento, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará. Tá explicando bem detalhado agora. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade, que é o nosso corpo glorioso. Não vai ter mais contato com o pecado, por isso que o corpo tem que ser transformado. Quando, porém, o que é corruptível, que é o nosso corpo, se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal, de imortalidade, ficar para sempre, eternamente com Deus, então se cumprirá, é nesse momento da transformação, do arrebatamento, se cumprirá. Olha só, a palavra que está escrita, olha só, lá em Isaías, tá? Que está escrito essa palavra. A morte foi destruída pela vitória.
Isaías 25:8. Vocês sabem que o Velho Testamento, o livro de Isaías, é considerado o livro do profeta messiânico, que fala muito de Jesus, tá? E fala ainda lá, olha só, em Isaías 15:55, que está citando aqui no verso 55 de 1 Coríntios, capítulo 15. Onde está, ó morte, a sua vitória? Você não vence mais sobre esses filhos, que são os filhos de Deus, os meus irmãos. Porque o corpo deles agora está transformado. Você não tem mais poder. Agora somos imortais, eternos. O nosso corpo, eu digo, né? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Olha só. O aguilhão da morte é o pecado, que proporciona, o que faz a consequência, né? O que promove a morte. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado, o que faz a gente morrer é o pecado. E a força do pecado é a lei. Por quê? Porque a lei fala, não faça as ordenanças de Deus, não façam. Diante daquilo, quando Deus olha para a lei e olha para nós, ele vai ver que a gente faz. Porque estamos no pecado. E esse pecado, essa condição de pecado nos leva à morte. Mas o que mostra que a gente está no pecado? A lei. O que mostra que a gente está em desobediência? A palavra. Entendem isso? Então, olha só, verso 57. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor, eu vou acrescentar, e Salvador Jesus Cristo. Que pena eu não estar ouvindo um glória a Deus de vocês, porque eu estou aqui glorificando a Deus. Olha só, graças a Deus que nos dá a vitória. Portanto, verso 58, meus irmãos, dessa live da Igreja Comunhão Cristã em Adoração. E outros. Os irmãos da Igreja Cristã em Adoração e os outros irmãos que nos assistem. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se, guarda a palavra do dia de hoje, 17/4, 21h22, em nome de Jesus. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se, marca na sua Bíblia, 1 Coríntios 15:58. Mantenham-se firmes e que nada, a palavra de Deus nos liberta, irmãos. Nada os abala. Eu tô lendo a palavra, eu tô declarando a palavra. Não é algo que tá passando pelas minhas emoções. Se a palavra tá dizendo para eu me manter firme e que nada vai me abalar, vem a consequência aqui desse capítulo. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Sejam, eu fico entristecida, mas não é entristecida, é um pouco de angústia, mas é angústia no sentido espiritual mesmo, quando eu vejo cada vez um sai da tela. Um sai da live, porque são coisas tão importantes que o Senhor os faça retornar para terminar de ouvir, porque essa palavra agora que eu tô lendo é de vitória, né? Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem, irmãos, se você quer fazer, faça. Não se preocupe, em nome do Senhor Jesus, aleluia, com aquele que não faz. Porque se você faz, é porque você teve um entendimento completo. Mas se você julga aquele que não faz, você já não teve o entendimento completo. Se você já observa e já critica aquele que não faz, precisamos entender o que é fazer. Fazer é fazer com todas as nossas forças. E a gente faz o que a gente pode, porque a obra é de Deus. E aquele que não pode,
não vai fazer e a gente não vai julgar, porque a Bíblia vai mandar ajudadores. A Bíblia relata sim que grande é a seara e poucos são os trabalhadores, mas a obra não é minha e tua, é do Senhor. Mas nós somos convidados, diante desse amor que nos resgata, a fazer o melhor. Só um minutinho, irmãos. A fazer o melhor. A fazer o melhor. Tudo que vem à sua mão para fazer, faz conforme todas as suas forças. Para de julgar. E você que não está fazendo nada, então, o que você recebeu do Senhor, eu te pergunto? Você recebeu essa esperança? Você recebeu esse amor? Então eu te falo, não seja egoísta. Começa a se dedicar na obra, se una a um ministério, não importando a placa, contanto que pregue o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Se una ao ministério perto da sua casa. Não olhe para as coisas como crítica. Irmão, não faz, eu tô fazendo demais. Se você acha que tá fazendo demais e tá olhando quem não faz, significa que você não está fazendo demais com o coração. Porque se você estiver fazendo demais, estiver fazendo o suficiente com o coração, com todas as suas forças, você não vai ficar olhando quem não faz. Sabe, irmãos? Então, o que acontece? Quando a gente faz e fica com raiva de quem não faz, significa que a gente está fazendo para se mostrar. Está fazendo para os outros ver. E a Bíblia diz que quando a sua mão direita faz, a outra não vê e vice-versa. Então, irmãos, sejam sempre dedicados à boa obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é em vão. E é onde eu quero falar. Só que depois eu vou marcar aqui, tá, meu amor? É onde eu quero falar, irmãos, que nós futuramente, numa das próximas lives, nós vamos falar sobre um coração generoso. Um coração de um cristão. Aquele que é convertido, ele é generoso em boas obras. Não só no sentido do dinheiro, mas no sentido do se colocar à disposição. E não só se colocar à disposição, porque eu falo que eu estou à disposição, mas as pessoas vão me procurar e eu não estou disponível. É muito sério. Cada um de vocês que estão me olhando e que estão me ouvindo, é de responsabilidade sua e minha, do pastor Daniel, da Igreja de Cristo, de ministrar o evangelho da reconciliação, falar de Cristo para outros. Como? Você vai buscar o seu jeito? Como? Você vai buscar a inspiração do Espírito Santo. Não busque inspiração sua, porque senão você vai usar aquele termo assim: ah, eu já cansei, não vou jogar pérola aos porcos. Porque Jesus, ele demora para desistir, né? Na verdade, ele não desiste. A Bíblia diz que que o Senhor está até esse momento esperando para que vidas possam chegar à salvação e se arrepender dos seus pecados. Então é muito, muito sério o que eu estou dizendo. Depois vocês leem, nós já estamos praticamente chegando no final, amor. Quanto tempo eu tenho? Uns 10 minutinhos. Ó, eu separei tanto versículo aqui, mas depois eu vou passar para vocês. Depois vocês leem Mateus 20, outras passagens que falam do arrebatamento e do final dos tempos. Marca aí. Mateus 25, o capítulo 25 de Mateus, ele é um capítulo escatológico, ou seja, fala do final dos tempos, certo? No capítulo 25, do verso 1 ao verso 13, vai falar lá da parábola das 10 virgens. E aí, o que acontece? Fala lá da parábola das 10 virgens, da qual, né, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. E aí, essa parábola, Jesus vem falando que o reino dos céus, ele é semelhante a essa parábola. Por quê? Ele disse que essas mulheres, essas 10 virgens, pegaram as suas candeias que iluminava. Era aquilo que trazia luz para elas. Pegavam as candeias, olha só,
e iam encontrar-se com o noivo. Quem é o noivo? Jesus. Então elas pegavam as candeias. Qual é a nossa candeia que dá luz? A sua palavra é luz para o meu caminho, não é isso que diz o Salmo? Luz para a tua... Como que é? Luz para os meus pés é a tua palavra, Senhor. E luz para o meu... lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor. E luz para os meus caminhos. E nós pegamos essa candeia e vamos ficar com ela até o noivo voltar. Porque nós vamos nos encontrar com o noivo. Então é guardados na palavra, certo? Olha só, 5 delas eram insensatas. Pegava a candeia e 5 eram prudentes. Como? As insensatas pegaram as candeias, mas não levaram óleo para acender a candeia. Sabe o que era? Elas não praticavam isso. Porque o óleo é símbolo do Espírito Santo. É o óleo, é o Espírito Santo que nos dá força e que nos estimula e que nos inspira a cumprir a palavra, a amar Deus, a amar os irmãos. As que eram tolas, as que eram insensatas, só tinham a que eram religiosas. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Elas eram religiosas. Elas só levavam a candeia, mas não tinha óleo, o Espírito Santo. Não tinha óleo, então não iluminava. Entende isso? Era só uma candeia. Uma candeia sem o óleo não ilumina, não serve pra nada. É só um negócio pra ficar... É que nem gente que tem a Bíblia e se eu deixar aberto no Salmo 21. Não pratica. 91. É, 91. E o Salmo 23, né? Olha só. As prudentes, porém, levaram as candeias com óleo em vasilhas. Ou seja, levaram as candeias com óleo em vasilhas. O Espírito Santo fluindo dentro. Juntamente com as candeias. O noivo demorou a chegar. As pessoas não estão falando? Ah, Jesus tá difícil, Jesus tá demorando. Jesus vai voltar não, vamos viver, comer, beber e dormir. Vamos pra festa, vamos pro pagode, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos viver a vida, vamos aproveitar enquanto eu sou jovem. Cuidado, viu, jovem? Porque Jesus, enquanto ele voltar, alguém vai ser jovem. E pode ser você. Cuidado, viu, velho? Quando fala que não tem que fazer mais nada, porque não coloca óleo na sua candeia. Cuidado, viu, mocinho? Cuidado, viu, meia-idade? Ou seja, todos têm que estar com óleo na sua candeia. Todos. Olha só, tá me dando um calor. Irmãos, todos têm que estar com óleo nas suas candeias. Olha só, as prudentes levaram. O noivo demorou a chegar, como eu falei. E todos ficaram com sono e adormeceram. Lembra que aconteceu do Velho Testamento para o Novo? Aqueles 400 anos de silêncio? Hoje também. O que acontece? Depois que Jesus morreu, a igreja tá aqui, ó. Jesus vai vir, estamos nos últimos dias. Então tá um período aí que Jesus não voltou. Porque nós lemos em Hebreus que nós já estamos nos últimos dias. E aí o que acontece? O noivo demorou e todas ficaram com sono e adormeceu. Passou por um momento de óleo, tá? Mas depois o óleo foi acabando, porque foi queimando. Aí acabou a luz, apagou a luz, né? E às vezes se afasta do caminho do Senhor. Tá prestando atenção, irmãos? Eu não ia ler isso, mas eu preciso ler. Olha só. À meia-noite, ouviu-se um grito na virada, onde ninguém espera. O noivo se aproxima. Saiam para encontrá-lo. O que é isso? A trombeta. Então, todas as virgens acordaram. Por que virgens? Porque a noiva de Cristo tem que ser virgem. Viu, mocinho e mocinha, que acha que pode ter relação sexual antes do casamento, que acha que é tudo bonitinho, você quer alimentar a carne. O casamento, o sexo é uma aliança, é um sinal da aliança. É um presente que Deus dá para o casamento. Então, faça na ordem correta. Se você quer fazer isso, case então. Não é para fazer, mas é para fazer casado. Olha só, não é para não fazer, né? A lâmpada. Lindo. A Dani que passou. Lindo. Glória a Deus. Quer passar para eles? Mostrar? Depois você passa. Depois você passa nos grupos. Então, as virgens acordaram e prepararam. Virgens entende-se que fazia parte da igreja, né? Porque tem muitos da igreja que não são mais virgens, né? Enfim, virgens é imaculado, viu, irmãos? Virgens é uma pessoa que não tem contato com o pecado, mas o pecado de sangue, pecado que quebra aliança. Entende isso?
Tremendo isso, né, irmãos? Nossa, essa parábola é linda, né? Nunca tinha pensado ela assim junto com vocês. Então, todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas, que estavam levando só a candeia, sem nada na vida, sem preocupação nenhuma, deixa a vida me levar, disseram às prudentes, correram lá para os irmãos, deem-nos um pouco do seu óleo, para nós e para vocês. Não, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. Ou seja, mas na verdade é impossível, porque nós, na verdade, a busca do espiritual é individual, não tem como passar o óleo para o outro, certo? E saindo elas para comprar o óleo, aí elas foram começar a se santificar, ler a palavra, aquela coisa toda, né? O que aconteceu? Chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. O que é isso? Arrebatamento. E a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu, a verdade é que eu não as conheço. Aí, o próprio Senhor Jesus fala, portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Vocês entendem, irmãos, como é sério? Depois, vocês leem do versículo 14 até o 46, que vai falar das parábolas dos talentos, que vai falar. Então, é muito sério, irmãos. E é muito sério por quê? Porque a Bíblia, ela é muito clara, que, por exemplo, em 2 Coríntios 5, do 1 a 8, fala que se for destruída, que é outra segurança para nós, que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, o que é isso que ele está falando? Se o seu corpo, se você morrer, se nós perdermos ente querido, se os nossos entes queridos morrerem, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna, não construída por mãos humanas. Aí ele começa a falar outras coisas, aí ele fala, enquanto estamos nesta casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. E aí ele fala, foi Deus que nos preparou para esse propósito. Lembra que eu falei para vocês que nós temos o selo do Espírito Santo? Dando-nos o Espírito Santo como garantia do que está por vir. Portanto, temos confiança, porque vivemos por fé. Ou seja, nós todos, 2 Coríntios 5:10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam má. E aí depois fala da segunda vinda, que é em Apocalipse. Eu vou ler só o que fala em Apocalipse dessa segunda vinda. Irmãos, e tem uma parte também, busca lá, meu amor. Amor, busca aquela parte que fala de Noé, e no Novo Testamento, que fala assim como tal, sabe? Assim como nos dias de Noé. Isso, por favor, busca essa parte. Irmãos, deixa eu ler mais uma coisa aqui. Porque eu tinha que falar muito mais coisa, né? Agora eu tô pegando as coisas que são mais, assim, mais pontuais. Em Apocalipse, a partir do capítulo 1, do verso 1 ao 8, começa a falar lá, fala da segunda vinda a partir do verso 7. E do versículo 1 ao verso 7, fala lá de Jesus, né? Que João, ele recebeu uma revelação de Jesus e ele foi das coisas que em breve aconteceriam, né? E Deus enviou seu anjo para tornar conhecido a João. Aí o que acontece? Ele fala, ele enviou seu anjo para torná-la conhecida a João, que dá testemunho de tudo que viu. Isso é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, que é a Bíblia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Aí ele fala das coisas de Jesus, que nos ama e nos libertou dos pecados. No verso 7 fala assim,
fala que ele nos constituiu como reino e sacerdotes, no verso 6. No verso 7 de Apocalipse, capítulo 1, eis que ele vem com as nuvens. Essa é a segunda vinda, quando ele vem para reinar. 4:37. Obrigada. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, daqueles que ficarem aqui. Lembra daquelas que não estavam sem óleo na candeia, né? E até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, o que é e o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. O que é, amor, que você falou? Mateus 24:37. Olha só, Mateus 24:37, que fala, a partir do verso 36, que o dia e a hora são desconhecidos. Eles falam assim, ó. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os filhos dos céus, nem o filho, senão somente o pai. Eu li anteontem isso, né? Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Eu já li nessa parte. Pois nos dias anteriores, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Jesus veio. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, tal. Ele fala uma parábola. Aí depois ele fala assim, portanto vigiem, porque vocês não sabem o dia e a hora. Então, irmãos, só pra gente ir concluindo, nós temos que entender, irmãos, que nós temos que deixar a nossa vida longe do pecado. Com a parábola das virgens, nós temos que entender que nós temos que estar cheio do azeite, cheio da presença do Espírito Santo. Nós temos que estar longe do pecado, como nós lemos em Tessalonicense. Que o Senhor santifique não somente você no espírito, mas corpo e alma. Para que quando o Senhor Jesus voltar, 1 Tessalonicenses 5:23, você seja conservado, visto irrepreensível. Outra coisa que é importante, seja renovado. Renovado. O que é isso? Tenha fome da palavra, sede da palavra, fome da presença de Deus. Busca conhecer, nós já pregamos em lives anteriores, o conhecimento, a intimidade e a oração. Lembram disso? Outra coisa, isso fala em Romanos 13:11. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Se renovem, irmãos, renove o seu espírito, alimenta o seu espírito, despertem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando nós cremos. Irmãos, que vocês possam ouvir isso com temor e tremor diante de Deus. Cuide, outra coisa importante, cuide da sua vida. Lembra como eu falei na última live? Cuide da sua vida. Lucas 21:34. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Guarde o coração com a alegria da vinda do Senhor Jesus. Quem está cuidando da sua vida? Cuide da sua vida. Quem está cuidando da sua vida? É o outro? É você? Como é que é isso? Você está cuidando da sua vida? Pergunta aí pro seu irmão aí do seu lado. Você está cuidando direitinho da sua vida? Você está cuidando da sua? Você está cuidando da sua vida, meu irmão? Tamo. Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos que pensar muito sério nisso. O que é que está nos dominando? O que está nos dominando? O nosso coração não pode estar carregado de ganância. Nós não podemos estar carregado de bebedice, de glutonaria. Sabe, irmãos, tem muita coisa pra gente realmente olhar para dentro de nós e buscar a santificação. Sabe, a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios 10:12, aquele que julga estar em pé, firme, cuida para não cair. E por fim, irmãos, estejam no estado de vigilância. 1 Tessalonicenses, eu acho, né, amor? 5:17, que diz, orai sem cessar. Mateus 24:42, vigiem, vivam como quem tem esperança. A qualquer hora, o Senhor pode voltar.
para terminar, o versículo que eu quero ler, 2 versículos. Duas passagens. Isaías 55, 6 e 7. Sabe o que diz? Desde aquela época o profeta já orientava. 1 Tessalonicenses 5,17. 5,17, que é orar sem cessar. Busquem, Isaías 55, 6 e 7. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Clamem por ele enquanto ele está perto. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Segundo a Pedro 3, 8 a 15. Não se esqueçam disso, amados. É a própria Bíblia falando conosco. Aleluia. Não se esqueçam disto, amados. Vocês percebem que é só vocês, ouvi um barulhinho aí, a Nenê tá aqui, vocês percebem que é só nós organizarmos a ordem dos versículos, os próprios versículos já ministram para nós? Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia, como nós lemos. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, que é na verdade o juízo final. E a terra e tudo que nela há, é a grande batalha, será desnudada, visto que tudo será assim desfeito. Que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo. Depois que Jesus reinar, que vai ter a grande batalha, e os elementos se derreterão pelo calor, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e a nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por ele em paz, imaculados e inculpáveis. Aleluia. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Isso foi Pedro falando, na carta de 1 a Pedro, capítulo 3, verso 8 ao verso 15. Amém, meus irmãos? Que o Senhor os guarde, e nós queremos agora orar. Vem cá, pastor Daniel. Minha garganta já está ardendo. Que o Senhor... Num dia lindo, almejo eu encontrar a eterna que o Senhor... glória que prometida está. Obrigada, Jesus. Irmãos, alegria, aleluia. Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Que nós, filhos amados, presta atenção nisso no que eu vou dizer agora. Que nós, filhos amados, filhos que temos a marca da promessa, lavados pelo sangue de Jesus, que todos esses que estão aí me ouvindo e os que vão me assistir ainda, que o Senhor, quando vir buscar a sua igreja, quer seja antes, no meio, depois, não importa, que nós possamos ser encontrados com azeite na lamparina, acesos, tementes, gostando da palavra, gostando do louvor, gostando da adoração, orando ao Senhor, que o Senhor possa nos encontrar íntimos com Ele, em nome de Jesus, e que enquanto Ele não estiver, que possamos orar Efésios, lembram? Senhor, abre os olhos do entendimento desse meu irmão,
Abre os olhos porque ele está cego. Abre os olhos porque ele não teve um encontro com Jesus. Irmãos, vamos proclamar a salvação. A nossa salvação em Cristo, ela está garantida. Mas muitos que conhecemos não estão ainda em Cristo. Em nome de Jesus, nós podemos estar presos, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Olha como ela está solta. Aleluia. Ela está online. E hoje, a tecnologia está online, ela alcança todos os lugares ao mesmo tempo. Aleluia, nós estamos ao vivo pela tecnologia que nos ajuda. Aleluia. Obrigada, a Bíblia diz que nos últimos dias ia crescer a tecnologia, a ciência ia multiplicar. Nós estamos mesmo nos últimos dias. Mas nós não podemos nos esquecer do ministério da reconciliação. Porque senão você não é nascido em Cristo. Aleluia. Se o amor não for a base de todas as coisas. Amém? Agora eu tenho que parar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada. Orem por mim, pela minha família, pela minha mãe. Tem passado dias não muito bons. Mas que se ela estiver aí, eu não vi se ela entrou, mas se ela estiver assistindo essa live, que ela possa ser fortalecida pelo Senhor e que vocês também sejam fortalecidos em nome de Jesus. Que a igreja de cá, congregando aqui, saúda a igreja que está aí, dentro da sua casa. Amém? Beijo. Papai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra, Deus, que veio sobre as nossas vidas. Pai, te agradecemos pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que ouviu a sua palavra e o entendimento veio para a mente e está descendo para o coração deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai de amor, que eles venham se alegrar já, Senhor amado, por esse dia, Senhor amado, que vai chegar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós nos regozijamos, Senhor, nos alegramos, Senhor amado, antes mesmo, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor virá, Senhor, e que possamos estar prontos, Senhor, no dia da sua volta, Senhor. Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, a cada família representada, Senhor, nós oramos a Ti, Senhor amado, alcança, Senhor amado, que eles possam, Senhor, divulgar, Senhor, quando eles verem que tem vida, Senhor, com essas dúvidas sobre a volta de Cristo, Senhor, que eles venham divulgar, Senhor amado. Eles vão usar, Senhor, os meus irmãos, essa live em muitos momentos ainda, Senhor. Para outras vidas, Senhor. Obrigada. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrebatamento parte 1, parte 2, parte 3. E te agradecemos. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus. Amém, amados. Concluímos agora essa etapa. Glória a Deus. E logo nós estaremos em breve estaremos juntos de novo. Em breve? Em breve, não sei se é aqui ou no céu. Aqui ou no céu, ou Jesus amanhã. Jesus pode voltar, né? Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá. Jesus virá, mais outra vez aqui. Por isso todos juntos, em um só louvor cantemos, cantemos sempre. Ele é o nosso Senhor, te adoramos, Jesus. Eu te amo, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Eu te amo, nós Jesus. Te amamos, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és maravilhoso. Te amamos, Tu és Senhor. Sem o Senhor nós não vivemos. Senhor. Abraça esse meu irmão. Aleluia, consola, Jesus. conforta. Santo, Senhor, nós ministramos Santo. aqui não para trazer Glórias medo, a ti, porque a tua Senhor. palavra diz que o amor Não, lança fora Senhor. todo medo, mas para nós sermos Deus. esclarecidos, Pai. Senhor Em amado, nome porque de há uma Jesus garantia, Cristo, há uma vitória E os eterna. meus irmãos Em vão nome de conseguir, Jesus. sim, Senhor amado, Se porque santificar. se Em nome de Jesus, o teu Deus, Espírito e é nos no seu ajuda. amor, é te amando, Deus. É te amando. Quando nós preferimos te amar, Senhor, Santo Deus, as outras coisas passam a não ter valor para nós, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos, somos gratos a Ti, temos Pai. que desligar. A Em nome vontade de que eu tenho de Jesus. entrar nesse celular. E ficar junto com vocês aí em cada casa. É. Deus os abençoe. Olha, a Sami acabou de falar sobre as novas estratégias, né, das lives. Nós teremos, as lives, elas serão transmitidas diretamente pelo Facebook e pelo YouTube. Então, assim... ao vivo no YouTube? Ao vivo também.
Então a tecnologia tá chegando, É um né? canal do YouTube que a igreja vai... Isso, a Sâmia e o Rafa que foram atrás disso. Ontem nós passamos a tarde resolvendo essa parte aí. Então a nossa parte, a igreja está fazendo a parte dela, os irmãos também estão fazendo. Agora você aí faça a sua parte divulgando e alcançando o canal do outras YouTube. vidas, em nome do Depois Senhor você Jesus. passa para a igreja, tá bom? Isso, a Sâmia vai estar passando para a igreja, o canal, tudo certo. Ela já colocou lá, já fez um vídeo lá informando. Acessa aí a igreja. Escreve como é o canal do YouTube e também escreve como escreve o Face, para a pessoa localizar. Se vocês compartilharem, se vocês entrar lá e colocar apertar no sininho lá do YouTube e tudo mais, vocês sempre vão receber a notificação. Quando entrar ao vivo, você vai receber a notificação aí no seu celular. Amém, queridos? Deus os abençoe. Que você possa alcançar outras vidas aí em nome de Jesus. Amanhã à noite, Evangelista Daniela. Uhul! Glória amém? A Deus. Olha o Face, CCA Igreja. Olha lá, o Face está aí, ó. CCA Igreja. Amém? Deus os abençoe, amados. A paz do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que a doce consolação, a paz e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneçam sempre gravados em nossos corações, de hoje para todo sempre. Amém, Jesus. Amém? Obrigada, Senhor. Deus abençoe. Ó, no YouTube, mesma coisa. Igreja Espaço CCA. Aí. Deus abençoe. Obrigada, irmãos. Deus abençoe. Jesus.